fazer um estudo sobre a história do Santo Terço. Não houve um fato específico que deu origem ao terço como hoje nós conhecemos. Foi uma sucessão de fatos. Para que a gente consiga compreender, é preciso voltar na história da Igreja por volta do século IX. Nesse século, havia uma oração muito inserida dentro da Igreja, que ainda é muito inserida dentro da Igreja, mas com menor frequência, que é a Liturgia das Horas, que nada mais é do que a oração dos 150 salmos. O monge, que naquela época era responsável pelos fiéis, ele fazia a oração dos 150 salmos e os fiéis faziam a resposta. Mas haviam, claro, alguns fiéis que não sabiam ler e escrever. Então ficava muito difícil fazer o acompanhamento dos 150 salmos. E também ficava difícil decorar os 150 salmos. Por isso, o monge, ele então teve a ideia de fazer um saltério do Pai Nosso. Então ele fez com que os fiéis fizessem a oração de 150 Pai Nossos. Essa ideia se alastrou e o saltério do Pai Nosso passou então a ser muito difundido naquela época, principalmente nos fiéis, entre os fiéis que não sabiam ler, mas queriam ter uma vida de oração, tanto quanto os monges fiéis e fiéis que sabiam ler. Mais ou menos no mesmo século, mais ou menos na mesma época, começou-se então a colocar junto com o saltério as anunciações do anjo Gabriel e a exclamação de Santa Isabel, que nada mais é do que a primeira parte da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, Jesus. É uma junção da saudação angélica e da saudação de Santa Isabel. Esse mix de oração era orado a partir então do século IX, e por volta, mais ou menos, de 1214, na França, houve então uma rebelião herege. Naquela época, havia um grupo dentro da sociedade, eu não vou falar dentro do cristianismo, porque vocês já vão entender, que se chamava cátaros. Dentro desse grupo havia um subgrupo que se chamava albigenses, que nada mais é do que cátaros que nasceram em Albi, então eles chamam na França, e eles se auto-intitulavam de albigenses. Por que a gente chama esse grupo de herege? Porque eles têm crenças que não se compactuam com o cristianismo. Por exemplo, basicamente, os cátaros tinham o raciocínio de que havia um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom seria o Deus do Novo Testamento e o Deus mau seria o Deus que nos fez, que criou o mundo e que aprisionou almas de anjos dentro de corpos humanos. Obviamente que isso não compactua nem com o cristianismo e muito menos com a maioria das religiões monoteístas. Por essa razão, eles tinham um comportamento que influenciou muito naquele século e depois em alguns outros séculos da Igreja. Então os cátaros foram uma praga, que é aquele raciocínio de que o corpo ele não é digno, então ele não vem de Deus, logo você deve escorraçar, pisar, maltratar o corpo porque o corpo não é bom. Esse raciocínio, ele vem do pensamento cátaro e ele entrou dentro da Igreja, esse pensamento, e foi muito difícil tirar esse pensamento da mente de muitos cristãos. Foi por isso que a Igreja logo se movimentou para fazer uma fronte em relação a esses cátaros. Por quê? Além desse pensamento, eles tinham um outro comportamento que aí sim fazia com que a Igreja ficasse muito preocupada. Eles tinham um comportamento violento. Já que eles acreditavam que o corpo era algo mal, para eles matar, violentar, maltratar alguém era quase uma libertação. Então havia mortes, eles matavam mulheres grávidas, eles matavam mulheres, eles matavam homens, qualquer pessoa, eles matavam todo mundo. Porque eles acreditavam que seria uma forma da pessoa se libertar do mal, que seria viver no mundo material e dentro de um corpo material. Portanto, na França estava havendo um auê em relação aos cátaros. E
a França estava sendo muito maltratada pelos cátaros e havia muitas pessoas que estavam ficando completamente confusas por conta dos ensinamentos dos cátaros, porque eles eram peregrinos, então eles andavam por muitas regiões fazendo a disseminação da ideia que eles tinham. Nessa época, havia uma pessoa que muito provavelmente você conhece, que se chama Domingos de Gusmão, São Domingos de Gusmão. E ele então, diante de tantas ações dos hereges, ele entra dentro de uma floresta, fica 3 dias em jejum, em oração, clamando a Deus que protegesse o seu santo nome e a sua glória. Você deve imaginar, 3 dias e 3 noites em jejum, ele praticamente estava à beira da morte. Foi nesse momento que aconteceu um dos fatos mais importantes da história da igreja, que foi a aparição de Nossa Senhora São Domingos de Gusmão. Isso aconteceu ali por volta de 1214. Ele então recebeu a aparição de Nossa Senhora e ela fez a seguinte pergunta. Vou até ler o relato. Foi feito por Alain de la Roche, você vai encontrar no livro da Dignidade do Saltério. Também vai ter o relato no blog, tá? A Santíssima Virgem, que estava acompanhada de 3 princesas do céu, lhe disse: Sabes tu, meu caro Domingos, de que arma a Santíssima Trindade se serviu para reformar o mundo? Aí ele responde: Ó Senhora, responde ele, vós o sabeis melhor do que eu, pois depois de vosso Filho Jesus Cristo fosse o principal instrumento da nossa salvação. Ela continuou: o instrumento principal dessa obra foi o Saltério Angélico, que é o fundamento do Novo Testamento. É o Saltério Angélico, que é o fundamento do Novo Testamento. Portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza meu saltério. Como eu havia dito, o saltério a qual Nossa Senhora se refere é a união dos Pai Nossos mais as saudações angélicas e de Santa Isabel. Por que ela diz que é o fundamento do Novo Testamento? Porque, se você notar, o Novo Testamento justamente começa com a visitação do arcanjo Gabriel a Maria. Então, a nossa redenção, ela já começa na pessoa de Maria, quando Maria escuta a voz do anjo, enquanto Eva escutava a voz do anjo Lúcifer e desobedecia, Maria escutou a voz do anjo Gabriel e obedeceu. Então, aí já começa o fundamento da nossa salvação. Foi aí, então, que, segundo os relatos, São Domingos ficou muito aliviado e foi para a igreja. Na igreja começou então a badalar os sinos muito alegremente. As pessoas, achando que o padre estava chamando, foram à igreja e ficaram ali esperando. Nesse momento aconteceu uma grande tempestade, todas as pessoas ficaram muito assustadas porque era uma tempestade fora do comum. E aconteceu um milagre, a imagem de Nossa Senhora na igreja, ela fez um sinal. E aí, São Domingos fez uma das pregações mais convertedoras do universo e converteu boa parte dos hereges que estavam naquela comunidade. Então, eles passaram a orar o saltério. Essa foi a aparição que, se você notar, eu até coloquei no blog, depois se você dá uma passadinha, eu coloquei no blog as aparições marianas. Você vai reparar que antes da aparição de Maria São Domingos de Gusmão, as aparições eram muito raras, assim, quase nunca aconteciam. Elas tinham intervalos de séculos entre si. Se você notar, houve uma aparição no ano 39, que foi logo depois da assunção dela, a São Tiago Apóstolo, na Espanha, depois em 352 ao Papa Libério, em Roma, e em 1061 na Inglaterra. Depois disso, ela praticamente apareceu de século em século, depois de 50 em 50 anos, e depois ela começou a aparecer com um intervalo de décadas. Então, é como se, a partir daquele momento, ela estivesse praticamente numa missão de fazer com que nós rezássemos o saltério, que é o terço, tá?
Depois dessa aparição, houve algumas mudanças no que hoje nós conhecemos do Santo Terço. Eu já expliquei um pouquinho do porquê que ela diz que é o fundamento da fé. Ela diz por conta da saudação angélica. Então, é o fundamento do Novo Testamento, é o que faz o início do Novo Testamento, que é quando ela escuta o Novo Testamento, a nossa redenção, é quando ela escuta a voz do anjo e obedece, enquanto Maria escutou a voz do anjo Lúcifer e desobedeceu a Deus. Ali já acontece o que eu chamo que a Ave Maria é uma oração evangélica, porque nada mais é do que a nossa redenção condimentada, que é quando Maria escuta a voz do anjo, dá origem ao fruto que é Jesus e entrega à humanidade, enquanto Eva escutou a voz de Lúcifer, pegou o fruto do pecado e entregou a Adão, da mesma forma, entregando à humanidade. Então, esse é o fundamento da nossa redenção, quando Deus já inicia todo o processo da nossa salvação. A segunda parte da Ave Maria vem com o tempo. Como eu disse, as aparições começaram a ficar mais frequentes. Então, o próprio povo de Deus, que é hoje eu e você, e na época eram todas as pessoas que faziam parte do corpo da igreja, começaram então a fazer uma súplica à Nossa Senhora. Então, além da saudação angélica, que é o fundamento do Novo Testamento, foi anexado um pedido de intercessão. Por quê? Se Maria estava aparecendo, logo a confirmação de que ela estava ressuscitada era presente. Então, Maria, os únicos ressuscitados é Jesus e Maria. Maria está ressuscitada e por isso ela tem a autorização do Pai para aparecer a nós e nos dar as orientações do seu Filho. Então, por isso que as aparições marianas são autenticadas pelo Vaticano, porque toda vez que ela aparece, a mensagem é para confirmar o Evangelho e fazer com que nós nos convertamos ao seu Filho. Então, o único objetivo de Maria é fazer com que o Filho dela sente-se no trono sobre todos aqueles que são inimigos dele. Então, ela não quer ela sentar no trono, ela quer que o seu Filho, que está sentado no trono, permaneça no trono e vença todos os inimigos, assim como foi profetizado em Apocalipse. Já vou chegar em Apocalipse. Então, as aparições confirmam o que está escrito em Apocalipse 12. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. É Maria. Ela estava grávida, já estava um menino, né? Então, ela está ressuscitada. Com essas aparições, ela traz mensagens e também pelo próprio fato dela aparecer, já nos dá a entender que ela tem diante de Deus um papel que nós chamamos de intercessor. Maria não é mediadora da salvação, Maria é mediadora da intercessão, da oração. Assim como eu e você podemos fazer intercessão por quem está aqui, ela também pode interceder por nós. Por que nós pedimos intercessão de Maria? Porque Maria é santa. E aí vem a segunda parte da catequese. Os santos e Maria, como santa também, possuem, como se Deus, lógico, ouvisse a oração deles, porque Deus ouve a oração dos justos. Então, obviamente, se aquela pessoa fez a vontade de Deus, ela é então justa, e o justo é santo, porque só pode ficar diante do trono de Deus aquele que é santo. Para compreender por que nós fazemos a segunda parte da Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, que é muitas vezes o que faz com que algumas pessoas até dentro do catolicismo tenham dúvidas em relação a isso, por isso que eu vou inserir isso nesse vídeo, é o seguinte: Santa Maria, óbvio. Por quê? Para que a Maria pudesse gestar Jesus, era preciso que ela fosse santa, pelo simples fato que Jesus é Deus. Se ele é Deus e Deus Pai é santo, Deus Filho também é santo. Se você fizer uma análise lá do Antigo Testamento, você vai notar que ninguém podia tocar na Arca da Aliança. Aí, Ana Paula, o que tem a ver? Você vai entender.
A Arca da Aliança é o seguinte, ninguém podia tocar na Arca da Aliança. Se tivesse impuro, então, muito provavelmente a pessoa ou cairia dentro da terra ou ficaria todo queimado. Ai, porque Deus é mau, porque Deus é ruim? Não. Porque Deus não pode mudar a sua própria natureza. Deus não compactua com o pecado e também não compactua com nada que é impuro. Por isso, as pessoas que tocavam na arca e não eram puras, elas então pereciam. Por isso, nós temos que entender um outro fator. Pelo simples fato de Maria gestar o Filho de Deus, que é santo e Deus, né? Ela deveria ser um receptáculo puro e santo, porque senão ela pereceria na gestação. Por isso que nós chamamos Maria, ela tem um nome dentro da igreja, da Imaculada Conceição. Ela foi concebida imaculada, justamente para ser a nova Arca da Aliança. Por que nós acreditamos nisso? Porque se Deus deu todos os parâmetros, medidas, a forma que devia ser, o que devia ser entalhado na arca, onde ela devia ficar, quem poderia tocá-la, para uma arca de ouro que iria transportar o maná do deserto e as tábuas da aliança, que você há de concordar comigo, são objetos, sinais de Deus, mas não são Deus, e ele teve todo esse cuidado, e aquilo já representava a presença dele dentro do povo, quanto mais cuidado ele não teria para criar a pessoa que iria ser a Arca da Aliança do seu filho, que não é um sinal, mas ele é o próprio Deus. Então você há de concordar comigo que ela tem que ser santa, senão ela teria perecido. Por isso nós chamamos ela de Santa Maria. A segunda parte, que é Maria, Mãe de Deus, é um título de Maria e é extremamente simples de entender. Maria é Mãe de Deus porque Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, o Emanuel, Deus conosco. Logo, Maria é Mãe de Jesus, Jesus é Deus, Maria é Mãe de Deus, Jesus. Então, essa afirmação que faz uma coroação da saudação angélica, né? Nada mais é do que uma confirmação de fé. Toda vez que você titubia na hora de falar Maria, Mãe de Deus, você está titubeando em dizer que Deus é Jesus, que Jesus é Deus. Então você está titubeando na base da fé cristã. E vamos concordar, isso é muito sério. A segunda parte, como eu disse, completa, vem a intercessão. Depois de São Domingos, que na verdade o saltério já existia e São Domingos usou como arma contra os hereges, houve em 1365 a junção de 150 saudações angélicas, separadas em dezenas e sempre intercaladas por um Pai Nosso, que chega mais perto do que hoje é a meditação do Rosário. A partir de 1470, foi inspirado a tentativa de unir um pensamento à dezena do Rosário. Logo depois, no Renascimento, no século XV, houve a formação do terço como nós conhecemos hoje. Então, nós fazemos a meditação de um mistério da vida de Jesus no intervalo de tempo da oração de 10 Ave-Marias. Então, nada mais é do que você fazer a proclamação de uma saudação angélica, de uma confirmação de fé e de um pedido de intercessão, junto com a meditação da vida de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Os mistérios, eles são todos cronológicos, então nós começamos com a meditação da Anunciação, depois a visitação de Maria Santa Isabel, depois vem o nascimento de Jesus, a apresentação de Jesus no templo
e depois o ensinamento de Jesus aos sábios no templo, quando ele era menino. Depois nós começamos com o início da vida pública de Jesus, com o batismo no Rio Jordão. Aí logo depois vem as bodas de Caná, onde Maria faz o seu papel de intercessão, e é o papel que hoje ela tem dentro da igreja, que é interceder para que Deus nos ouça, Deus, seu Filho, ouça, e para que nós façamos o que Jesus quer que nós façamos. Depois disso vem as primeiras anunciações do Evangelho, após isso vem a transfiguração e o estabelecimento da Eucaristia. Depois nós passamos para os mistérios dolorosos, então aí nós temos os mistérios luminosos, que foi instituído pelo Papa João Paulo II, e depois nós passamos para os mistérios dolorosos, que é Jesus na agonia, quando ele ganhou o beijo de Judas, depois Jesus sendo coroado com espinhos, Jesus sendo flagelado, Jesus sendo coroado com espinhos, Jesus carregando a Santa Cruz e Jesus sendo crucificado. Aí depois nós vamos para os mistérios gloriosos, que são a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, depois nós temos o Pentecostes, a Assunção de Maria, a coroação de Maria. Então, nós temos aí um compêndio do Evangelho, como dizia João Paulo II, em que nós meditamos a vida de Jesus, que é vida, verdade, é o nosso caminho, e meditamos também proclamando a nossa afirmação de fé desde o princípio, o fundamento da nossa salvação, que foi o começo, quando Maria escutou a voz do anjo, enquanto Eva escutou a voz de Lúcifer. Porque se nós fizermos uma análise, o Santo Terço, ele veio, a primeira aparição mariana em relação ao seu saltério foi contra os hereges, contra as pessoas que lutavam contra a igreja, né? Então, o Santo Terço é uma arma. Se nós notarmos cronologicamente, essa arma foi nos dada antes da divisão da igreja, antes da rebelião protestante. Então nós já temos ali uma arma de combate, só que é preciso usar essa arma. Não adianta nada você ter uma espada e não usá-la, né? Deus nos deu uma espada, a espada da oração do Santo Terço, o fundamento da nossa fé, a meditação da vida do seu Filho, e é preciso que nós a utilizemos. Fique em paz, muita saúde, paz e bem. Tchau, tchau.